Vamos lá, como eu disse a vocês, 28. Técnicas e conhecimentos. Para navegar pela imensidão dos oceanos, os navegantes do século XV e XVI se orientavam em geral pelas estrelas e observavam um mapa para se localizar. Além disso, eles contavam com a ajuda de alguns instrumentos de navegação. Conheça dois deles. O astrolábio. Com esse instrumento, os navegadores eles conseguiam identificar a posição dos astros, o Sol e as estrelas, no céu, medir a altura deles em relação ao horizonte e assim localizar-se em alto mar. E a bússola, como vocês também conhecem, instrumento composto de uma agulha magnetizada posicionada em um plano horizontal. Graças ao campo magnético da Terra, a agulha magnetizada aponta sempre para o eixo norte-sul, indicando o norte. Jogo rápido. Hoje, uma viagem de navio entre Portugal e Brasil demora aproximadamente 2 semanas. No século XV, esse mesmo trajeto levava cerca de 90 dias. Faça uma lista com os principais meios de transporte existentes hoje em dia. E na letra B, vocês vão comparar os meios de transporte de hoje com os do contexto das grandes navegações. Quais são as principais diferenças entre eles? Explica a sua resposta, tá? Próximo, vamos ali para o jogo rápido. Observe o mapa a seguir. Porque na época das grandes navegações, fazer e consultar mapas era fundamental. E 2. O que você acha que mudou sobre o conhecimento geográfico do século XVI até hoje? Página 30. A vida nas embarcações. Para cruzar os mares, os navegantes do século XV e XVI enfrentavam muitos perigos, como tempestades e ventos. Além disso, o risco de contrair doenças e enfrentar epidemias era altíssimo, pois havia pouco cuidado com a higiene e com o armazenamento de alimentos nessas embarcações. A alimentação nos navios era bem simples. Havia geralmente água, vinho, biscoito, que era um tipo de pão que durava bastante tempo, carne e peixes, que eram salgados para que eles não estragassem. Além de frutos secos, como figos, ameixas, castanhas e nozes. Leia agora o relato de João Empoli, um navegador português que viajou às Índias em 1503. E a gente principiava a adoecer por maneira que em 35 dias deitamos ao mar 76 pessoas, não nos ficando mais do que 9, e na outra sucedeu o mesmo, tendo morrido 130 pessoas, e ficando o resto sem esperança nenhuma de salvação. Desafio. O que o relato de João Empoli nos diz sobre as condições de vida dos navegantes do século XVI? Debata com os colegas. Então, gente, vamos aprender um pouquinho aí, bem rapidamente, tá? Que vai ajudar vocês a responder também. A gente tem que levar em consideração que lá em 1500 não existiam GPS, esses mapas tão atualizados que nós temos hoje, conhecimento sobre a Terra, sobre onde fica qual lugar, onde fica outro lugar. Então, essas pessoas, que participaram dessas grandes navegações, elas iam, assim, torcendo para dar certo. Nisso, como eles não sabiam por onde ir, qual caminho era mais tranquilo, onde o mar era mais calmo, muitas vezes eles passavam por muitas tempestades, ventanias. Fora isso, como eles passavam muito tempo nos navios, a alimentação deles, a higiene deles, era muito precária. Então, muitos mesmo navegantes acabavam morrendo nesse percurso dessa viagem, Normalmente, por exemplo, iam 200 pessoas e retornavam a Portugal 20, digamos assim. Porque muitas dessas pessoas acabavam morrendo nessas viagens, sejam de alguma doença, seja de frio, seja até afogados mesmo, tá? Acho que isso já vai ajudar bastante vocês aí a conseguirem responder. A gente vai ficando por aqui com a aula de hoje, mas tem um outro videozinho, porque aqui entre esses meus livros eu tenho um escrito dessas pessoas que participaram dessas navegações.
Então eu peço que vocês assistam, que vai ser bem interessante, tá? Vamos lá para o próximo vídeo.